Olá, torcida tricolor! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo cheio de informações do tricolor. Para ficar por dentro de tudo, você já sabe, né? É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, seguir a gente também nas nossas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E vamos lá conferir as informações de hoje. E pessoal, vamos começar falando do retorno do Alisson ao CT do São Paulo. Como vocês sabem, o Alisson não estava treinando nem sendo relacionado para as partidas por conta de questões pessoais que o São Paulo ainda não trouxe a público. Mas então o Alisson está retornando no sábado. Ele já fez um treino com o Rogério Ceni e nessa segunda ele retornou também ao CT para começar os treinos com seus companheiros e recuperar a convivência com os demais atletas. A volta do Alisson aos gramados vai ser algo que vai acontecer gradualmente, pois ele estava então sem treinar, sem conviver ali com os jogadores por conta de um problema pessoal, mas então o Alisson está retornando aos seus trabalhos no São Paulo. O São Paulo tem uma lista de nomes que estão sendo extremamente criticados pelos torcedores nesse início de temporada. Quem encabeça essa lista é o Rogério Ceni, porém tem duas crias de Cotia que também estão nessa lista e trata-se do Rodrigo Nestor e do Pablo Maia. Inclusive o Pablo Maia pode deixar o São Paulo. Na última sexta-feira, uma bomba sobre o meio-campista chegou diretamente da Inglaterra e agradou muito a diretoria do São Paulo. O jovem é bem visto por lá e segue sendo observado de perto, recebendo sondagens de equipes do país, especialmente pelo seu potencial e estilo de jogo, como dizem os clubes da Inglaterra. Como o presidente Júlio Casares já disse, uma saída no meio do ano do Pablo Maia não está descartada, já que uma proposta deve chegar para ele da Inglaterra, mesmo que o tricolor esteja exigindo ao menos 10 milhões de euros para vender o cria de Cotia. O São Paulo vê em Pablo Maia uma ótima opção para conseguir atingir a sua meta orçamentária de venda de jogadores. O Pablo Maia é a grande aposta do São Paulo para os cofres nessa temporada de 2023. A saída dele não está descartada e deve acontecer na janela do meio do ano. E apesar da vitória no clássico contra o Santos, no São Paulo nada são flores, né, galera? A coletiva do Rogério Ceni está repercutindo bastante, principalmente a parte em que ele fala sobre o Luan e diz que o Luan não vem sendo titular por conta também do seu contrato com o São Paulo, que está na reta final. Porém, a torcida ficou bem revoltada porque o contrato do Luan se encerra somente em dezembro. Como eu disse para vocês na semana passada, o São Paulo tem algumas conversas com o Luan para uma possível renovação de contrato, porém, essa renovação ainda não aconteceu. A gente sabe que tem o interesse do Palmeiras no Luan e a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato. Vamos conferir como foi a declaração do Rogério Ceni. A princípio, o meu time tenta pressionar mais alto, ou seja, as quatro funções da frente elas se desgastam muito mais no jogo. Os laterais se desgastam muito mais no jogo. São 6 funções. Para mim, o primeiro volante, ele deve começar e ficar até o final do jogo. Ou ele deve ter energia, não necessariamente deve ficar, mas ele deve ter energia para começar e terminar um jogo. Nesse momento, o Luan, no sistema que a gente joga, praticamente lado a lado, um subindo, né, ou fazendo construção, é mais difícil o Luan terminar um jogo, começar e terminar uma partida. No momento que ele tiver condições de fazer, e se ele tiver com a direção alinhado no futuro dele no São Paulo, se é o que ele quer, para o futuro dele quer ficar no São Paulo, nós poderemos usar mais tempo, por exemplo, o Luan. Caso contrário, essa posição, o Pablo Maia, por exemplo, ele te aguenta os 90 minutos. Se eu precisar mexer nas outras 4, 5 posições, eu sei que eu tenho um jogador. O Mendes, eu acho que precisa de um pouquinho mais da parte física, mas já aguenta. Hoje. Bom, essa declaração do Ceni não pegou bem, tanto nos bastidores quanto nas redes sociais com os torcedores que detonaram o Ceni.
Muitos torcedores estão usando o Igor Gomes para atacar o Rogério Ceni. Como vocês sabem, o contrato do Igor Gomes vencia agora em março e mesmo assim ele continuava sendo utilizado em todos os jogos. Então, essa história de que o Luan não está sendo usado porque o contrato vence lá em dezembro não foi engolida pelos torcedores. Inclusive, um torcedor disse o seguinte no Twitter: eu sou a favor da permanência do Rogério Ceni, mas se não mudar e parar de sabotar parte do elenco como Luan e Galopo, penso que deve ser trocado. O mundo evolui e o Rogério Ceni não pode ser diferente. Ele prejudica o São Paulo e certos jogadores só para manter as suas ideias. E um outro trecho da coletiva do Rogério Ceni que repercutiu e deixou a torcida do São Paulo muito preocupada foi o fato do Ceni dizer que não consegue treinar o seu time por conta de tantos lesionados. O Rogério disse com todas as letras que ele não consegue treinar a equipe. Inclusive, hoje, tanto o Wellington como o Orejuela passaram por exames e foi detectado estiramento no posterior dos dois atletas, então eles são desfalque no São Paulo e entram para a lista, longa lista, né, do DM tricolor. E com isso o Rogério Ceni vai ter que testar uma nova dupla de laterais ou um esquema diferente para os próximos confrontos. Olhem o que o Rogério falou. Depende. Se nós tivermos os jogadores que estão no departamento médico com chance de treinar uma semana a 10 dias antes dos jogos decisivos, nós vamos ter um time mais compacto, mais completo, um time que vai te entregar mais. Se nós não conseguimos recuperar esses jogadores, a tendência é que a gente oscile muito mais e talvez até com menos opções. Por exemplo, hoje, se o Wellington machucar, você só fica com um jogador improvisado na lateral esquerda. Então, assim, a chance de oscilações existirem, elas continuam. Só vai melhorar quando ao menos, sei lá, 50%, 60% dos jogadores que estão lesionados, se você conseguir, em algum momento, ter todos esses jogadores. Se não, é natural que você... Olha a defesa que acabou o jogo. Caio Paulista na lateral esquerda, Belém, primeiro jogo dele no profissional, Beraldo pela direita e Natan. Se você espera que não tenha oscilação... numa defesa completamente diferente, nova, que nunca treinou junto, todos eles juntos, nunca treinaram, eu vou mentir para você se eu disser que não vai ter. Agora, se eu tiver o Diego de volta, se eu tiver a Arboleda de volta, junto com Ferrarese, não, desculpa, com o Alan e Beraldo, eu tenho como... Eu não consigo treinar a defesa, porque eu só tenho um zagueiro, amanhã, por exemplo, vamos fazer um treino, eu só tenho um zagueiro para treinar, que é o Belém. Então não há como a gente treinar pelo número de lesionados. E a gente faz trabalho de finalizações ou jogadas em setores onde a gente tem mais jogadores, a gente trabalha o setor. Mas a gente não consegue. Se eu tiver 7, 8 jogadores para trabalhar amanhã é muito. Então eu não tenho. Não dá para a gente fazer o time evoluir, porque se eu botar... Você imagina se eu botar o Beraldo e o Alan Franco para treinar amanhã de novo? Como é que eu vou fazer quarta-feira para jogar? Então, nesse momento, nós não conseguimos treinar o time como um todo. Nós conseguimos treinar algum setor, principalmente o meio-campo, algumas coisas, ou os atacantes, algumas coisas, de parte de finalização, uma bola parada, que a gente vem tentando e melhorando, acho que vem fazendo gols nesse sentido, mas eu não consigo treinar mais que isso. Mas hoje, mais 4, 5 jogadores saíram com dores e vão fazer exame amanhã. Se nós éramos 19, você tirar 4 ou 5, nós vamos ser 14, 15. E é o elenco que nós temos. Então, nesse momento, não dá para se trabalhar muito. Tem que tentar recuperar jogadores. Tentar classificar primeiro, porque nós não estamos classificados. E se não ganhasse hoje, ficava numa situação bem apertada. E depois, em obtendo a classificação, nós temos que estar com um time mais inteiro, se a gente chegar nas quartas de final, obtendo a classificação para jogar. Porque se nós não tivermos um time mais inteiro, a chance da gente não conseguir passar, ela começa a ser maior. Se a gente passar nas quartas, se nós não tivermos um time mais inteiro, na semi, a chance de você ficar para trás. Mas foi importante, hoje a gente assume o segundo lugar no geral, Palmeiras já bem à frente, claro, mas essa briga pela segunda posição, por você decidir até uma semifinal no seu domínio, ela é importante para a gente. Hoje o São Paulo tem cerca de 15 a 16 atletas no departamento médico e nós estamos apenas no dia 13 de fevereiro. A temporada acabou de começar e o São Paulo já está sofrendo aí com mais de um time de desfalques, mais de um time no DM, entre eles alguns que a gente nem se lembra que joga no São Paulo, como é o caso do André Anderson.
E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essas foram as informações do São Paulo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. O link do nosso Instagram e do nosso outro canal estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!